Após derrota para o Flamengo, São Paulo demite técnico. Renato Gaúcho manda em direta para Tite. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, fala sobre negociações com o Gabigol. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começaram a nos assistir? Já deixa o like. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Não nos seguem? Passe a nos seguir e acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos em primeira mão. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento e assim nós podemos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as notícias, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Rapaz, Flamengo amassou o São Paulo ontem no primeiro tempo. Tite fez algumas substituições aí que foram alvos de crítica e eu vou trazer sobre isso daqui a pouco para vocês. Mas, para começar, o elenco do Flamengo, após a vitória de ontem, recebeu folga nessa quinta-feira. Sendo assim, o elenco rubro-negro se reapresenta no CT Ninho do Urubu amanhã a partir das 15 horas. Né? Amanhã o Flamengo faz o penúltimo treino, quer dizer, o primeiro e penúltimo treino, porque no sábado o Flamengo viaja para poder enfrentar aí o Palmeiras pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui, ó. Elenco do Flamengo recebe folga após vitória no Brasileirão. A programação é a seguinte, e de acordo com as apurações da reportagem do Coluna do Fla, os jogadores do Flamengo são aguardados às 15 horas amanhã, sexta-feira, dia 18, para a reapresentação no Ninho do Urubu. Né? Na ocasião, Tite vai dar início à preparação para o jogo contra o Palmeiras pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já no sábado, dia 20, acontece o último treino com foco no Palmeiras, né? Desse modo, o elenco rubro-negro vai fazer as atividades a partir das 9 horas da manhã, no Ninho do Urubu. Posteriormente, a delegação do Flamengo viaja para São Paulo, onde a partida diante do time paulista acontece às 16 horas, horário de Brasília, do dia 21. Vou trazer a programação. Quinta-feira, hoje, elenco de folga. Reapresentação, sexta-feira, dia 19, às 15 horas. Sábado, dia 20, treino às 9 horas da manhã, mais viagem para São Paulo. Domingo, Palmeiras e Flamengo às 16 horas, horário de Brasília, com transmissão da Rede Globo na TV aberta e pelo Premier Pay-Per-View. Essa aí é a programação do Flamengo após a sua folga até o jogo contra o Palmeiras. Jogo importantíssimo, jogo que está dando o que falar. A mídia esportiva de São Paulo só fala no Flamengo. Parece que lá não tem Corinthians, não tem São Paulo, não tem Palmeiras, não tem nenhum outro time. Parece que o Flamengo pertence ao futebol de São Paulo. Apesar que o Flamengo pertence ao futebol do Brasil, pertence ao futebol do mundo, né? É o maior, é o mais querido, é o mais amado, é o mais odiado e o mais invejado. Que os antes mordam os ombros, né? Então, seguindo aqui, ainda falando sobre o jogo de ontem, São Paulo demitiu o técnico após a derrota para o Mengão. A derrota do São Paulo para o Flamengo por 2-1 ontem representou o fim da linha para Thiago Carpini. Isso porque depois de tropeçar nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o clube paulista anunciou a demissão do treinador nesta quinta-feira por meio das redes sociais. Então, foi embora. O Flamengo já derrubou o primeiro técnico. Vamos ver quantos mais técnicos o Flamengo vai derrubar nessa temporada de 2024, né? Ainda falando sobre o jogo de ontem, o Tite foi alvo de críticas aí por causa das substituições que ele fez e principalmente por ter deixado o Jorge de Arrascaeta no banco de reserva. E Tite explicou o motivo das substituições em jogo do Flamengo contra o São Paulo. Olha só, no confronto, Tite recebeu diversas críticas após substituir alguns jogadores. E o treinador revelou o motivo em entrevista coletiva. Eu vou trazer para vocês a justificativa do Tite na coletiva de imprensa. Abre aspas. Antes de o jogo começar, Fábio Marachidian dá um relatório de quem pode substituir. Um deles era o Pedro. E ele, Pedro, disse, eu estou bem. Nicolás de la Cruz era outro. Para o Ayrton Lucas, eu falei para ele o seguinte, vou precisar de ti até o fim do jogo. Alan e Bruno Henrique sentiram cãibra e pediram para trocar. Destacou o Tite aqui, fecha aspas. Vale destacar que a Arrascaeta sequer entrou em campo diante do São Paulo.
O camisa 14 sentiu desconforto muscular antes do embate contra a equipe paulista. Portanto, ficou no banco de reservas. Além do meia, Luiz Araújo também foi preservado nos primeiros minutos, mas foi acionado após Cebolinha sentir dores no tendão de Aquiles do tornozelo direito. Então, essa daí foram a justificativa dele. Jogadores que sentiram câimbras, jogadores que sentiram desconforto muscular. Se ele pega um jogador desse com desconforto muscular, ele pode sofrer uma lesão grave, grau 1, grau 2, e a gente vai ficar muito mais tempo sem esses jogadores atuando. Então é melhor a prevenção do que a cura. Nesse ponto aqui, eu bato palmas para o Tite, né? Ele não foi por causa do jogo ser mais fácil ou mais difícil que ele colocou A ou B dentro de campo. Ele colocou dentro das necessidades fisiológicas dos jogadores e física aqui, ó. Agora sobre o Cebolinha. Pelo motivo dele sentir dores no tendão de Aquiles, ele virou dúvida para o jogo contra o Palmeiras no domingo, no Allianz Parque pelo Brasileiro. O camisa 11 será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo nesta sexta-feira, após a reapresentação no CT Ninho do Urubu. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, hoje, quinta-feira, Cebolinha foi lá no departamento médico para fazer uma avaliação da sua lesão, para saber qual o grau da gravidade. Ele não aguardou até amanhã, ele foi lá hoje, quinta-feira, né? Então, seguindo aqui, ó, após a vitória de ontem, o Flamengo alcançou uma marca histórica na era dos pontos corridos. Olha que incrível, eu não sabia disso, cara. Sou flamenguista, acompanho os jogos, mas preste sua atenção. O Flamengo alcançou uma marca histórica no Brasileirão 2024. Afinal, os jogadores rubro-negros venceram o Atlético Goianiense e o São Paulo nas duas primeiras rodadas do campeonato. O clube nunca havia completado esta marca na era dos pontos corridos. A informação aí é do Coluna do Fla, ou seja, todos esses anos de campeonato brasileiro de pontos corridos, o Flamengo nunca conquistou 2 vitórias consecutivas no início da competição. O Flamengo que hoje é líder ao lado do Internacional. Como eu falei, Flamengo é o único time da Série A invicto em 2024, contando com os campeonatos estaduais. No Brasileirão, Flamengo e Internacional estão invictos com 100% de aproveitamento. Deixar bem específico isso aí, né? Porque gera um pouco de confusão, né? Então aqui, ó, trazer para vocês. Na estreia do campeonato, o Flamengo venceu aí o Atlético por 2-1 no Serra Dourada, em Goiânia, com gol de Pedro nos acréscimos do segundo tempo. Na segunda rodada, os comandados de Tite derrotaram os jogadores tricolores pelo mesmo placar no Maracanã. O Flamengo, dessa forma, está com 2 vitórias no Brasileirão de 2024, com 100% de aproveitamento no campeonato. Aliás, é importante destacar que os comandados de Tite estão com 19 jogos de invencibilidade. Além disso, os jogadores rubro-negros só sofreram 4 gols nessa temporada. E é sobre esses gols que eles sofreram nessa temporada que eu vou trazer agora para vocês. É isso aí, ó. Bola aérea vira ponto de atenção para a defesa do Flamengo. Dos 3 gols sofridos pelo time de Tite em 2024, 2 foram de cabeça. Ah, mas você falou 4 porque teve o gol que o Flamengo tomou no Campeonato Carioca, gol do Nova Iguaçu, gol do Carlinhos, mas era a equipe sub-20. Então, o time profissional, comandado por Tite, tomou 3 gols. Mas contando no geral, o Flamengo tomou 4 gols na temporada. Olha só, o ponto forte do Flamengo em 2024, a defesa rubro-negra achou um ponto importante a ser corrigido para as próximas partidas, a bola aérea. Nos últimos jogos, o time de Tite deu brechas pelo alto que resultaram em gols do adversário e poderiam ter custado o resultado. Eu já falei nos meus vídeos, o Flamengo tem esse problema crônico há anos, não é por causa da era do Tite, não. Há anos que o Flamengo tem problema com bola aérea. Ó, jogando com o seu time principal, o Flamengo foi vazado apenas 3 vezes em 2024, sendo 2 delas com gol de cabeça. Na estreia no Brasileirão, o rubro-negro viu Luiz Fernando superar a marcação de Ayrton Lucas e testar para balançar as redes. Já no último jogo, ontem, contra o São Paulo, Varela não saiu do chão e deixou Ferreirinha com tranquilidade para também fazer o gol de cabeça. Ferreirinha que é baixinho, cara. Baixinho. Eu estava vendo o jogo, se Ferreirinha saiu ali em 5 centímetros do chão, foi muito, né? O tema, inclusive, foi pauta da coletiva de Tite. Após a partida, o treinador justificou o problema, alegando que faltou pressão do homem da bola. Vamos lá para o que disse Tite? Abre aspas aqui, ó.
Parte da resposta é um pouco do que coloquei anteriormente na situação de Alan, que a pressão na bola é importante, porque não dava na situação que ele estava com cãibra, né? Aí é um joguinho de xadrez, ele estava com cãibra, ele não conseguiu prosseguir. Aí até a substituição, ele foi logo em seguida e disse: professor, não dá mais. Então, para essa situação específica, gol de cabeça, a gente tem que analisar o contexto todo dela. Eu não posso falar em relação a trabalhos anteriores. Nessa faltou uma pressão no homem de bola. Ela poderia ter sido melhor. Salvo esse problema físico que acabou determinando essa facilidade maior. Fecha aspas, declarou o Tite. Então, ele deixou claro aqui o porquê que houve aquela falha no gol de cabeça do Ferreirinha. O Alan, que deveria fazer essa cobertura, estava com câimbras e não conseguiu dar essa pressão no início da jogada. Realmente, no contexto, se realmente foi isso, que logo em seguida ele foi substituído. Então, seguindo aqui, meus queridos e minhas queridas, Leila Pereira fala sobre negociação com o Gabigol. Olha, isso aí tá dando o que falar. Ó, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comenta sobre possível negociação com o Gabigol. Sabemos que o futuro de Gabigol está em aberto. Sem nenhuma atualização sobre sua renovação contratual com o Flamengo, o jogador é vinculado a diversos clubes do futebol brasileiro e também do exterior. Sendo assim, o nome mais forte no momento é o Palmeiras. Porém, a situação não é fácil, como era de se imaginar. E com isso, em entrevista ao GE, a Leila Pereira comentou, abre aspas, com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma e nem podemos. Isso seria assédio. Eu jamais faria isso. Isso não é verdade. Fecha aspas, disse a Leila, presidente do Palmeiras, em entrevista ao GE. Então, sabe, isso é uma pressão da mídia esportiva de São Paulo, querendo desestabilizar, querendo arrumar assunto, querendo ganhar like, querendo ganhar mídia. Aí eles colocam sempre isso. Aí fizeram a entrevista lá, na coletiva de imprensa, perguntaram a Abel Ferreira. Abel Ferreira falou, eu gostaria de tê-lo. Quem não gostaria de ter Gabigol? Mas ele é jogador do Flamengo e nós vamos jogar contra o time dele no domingo. Perguntaram a Leila Pereira e ela deixou bem claro que absolutamente não existe nada. Que até o momento, enquanto ele tiver contrato com o Flamengo, Palmeiras não vai tomar atitude nenhuma, né? Então, pegando o gancho aqui, né, da Leila Pereira, presidente de Palmeiras aqui, com medo, ponto de interrogação. Palmeiras altera o local de jogo do Flamengo por conta da rivalidade entre os times. Quer jogar lá no tapetinho, né? Mas com o Flamengo não tem isso. Aconteceu aqui com o Botafogo, caiu no tapetinho, o Flamengo vai lá e pimba. Por conta da rivalidade entre as equipes, o time paulista alterou o local do jogo diante do mais querido para o Allianz Parque. Apesar de o estádio ter a capacidade reduzida no final de semana por conta do show do Soweto, do cantor Belo, que é feio, né? E dizem que o Belo é palmeirense. De acordo com informações do jornalista Luiz Teixeira, da Rede Globo, o Palmeiras alterou o local do jogo contra o Flamengo para o Allianz Parque, apenas por ser diante do mais querido. Ou seja, se fosse contra qualquer outra equipe, o duelo seria na Arena Barueri. Vale destacar que o Palmeiras entrou em campo contra o Internacional ontem, pelo Brasileirão, e o time paulista mandou o jogo na Arena Barueri, visto que tem show marcado para acontecer no Allianz Parque. O palco já começou a ser montado. No entanto, para o combate contra o Flamengo, a equipe paulista prefere ter menos torcedores no Allianz para tentar ter superioridade no confronto contra o Flamengo. Importante destacar que o Flamengo venceu o último confronto contra o Palmeiras por 3-0 no Maracanã, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023. Então, eles estão com medinho. Então, que não passa um Wi-Fi e o Flamengo vai chegar lá e vai arrebentar. Meu placar, pode anotar aí, 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo, gol de Pedro e gol aí de Cebolinha, se ele se recuperar até lá. Gol de Pedro e de Cebolinha, né? Então, mudando aqui de assunto, meus queridos e minhas queridas, Renato Gaúcho saiu do Flamengo, mas o Flamengo não sai de Renato Gaúcho de jeito nenhum. Olha só, na coletiva de imprensa ontem, após a vitória do Grêmio, Renato Gaúcho mandou indireta para o Flamengo sobre poupar jogadores. O treinador Renato Gaúcho foi questionado sobre poupar jogadores e afirmou que um time grande está querendo priorizar.
A fala do técnico do time gaúcho veio depois de Tite declarar que é humanamente impossível vencer todos os títulos que o Flamengo irá disputar na temporada. Então vamos lá para o que disse Renate Gaúcho. Rapaz, abre aspas aqui para Renate Gaúcho. Aí algumas pessoas querem criticar. Mas por que poupou 3-4? Por que não ter poupado? Eu perdi 2-3 e não coloquei para jogar, hein? Então imagina o Grêmio tem um plantel que não pode se dar ao luxo de botar 2 times grandes toda hora. Tem clube que tem 2 grandes times para botar em campo e está querendo priorizar. O que eu não tenho nada a ver com isso. Uma competição ou outra. Então, como eu não vou poupar? Disse Renate Gaúcho. Aqui a declaração do Tite foi a seguinte. Abre aspas. Agora vamos nos sentar com a direção e definir prioridades. O torcedor diz, eu quero ganhar tudo. A gente também, eu também. Mas isso é humanamente possível, declarou Tite em uma coletiva de imprensa após a segunda rodada da Libertadores da América realizada no Maracanã. Nós estamos vendo que o elenco do Flamengo está sofrendo com desgaste físico nesse início de temporada. O Flamengo perdeu aquela consistência do início lá do Campeonato Carioca. Os 4 últimos jogos do Flamengo, o Flamengo não foi bem. Esse jogo contra o São Paulo foi bem melhor, principalmente no primeiro tempo. Depois o São Paulo cresceu de produtividade, né? Teve essas substituições que o Tite explicou o motivo delas, foi por problemas físicos de jogadores. O Alan sentiu cãibra, o Bruno Henrique sentiu problemas físicos, teve o Cebolinha que levou um pisão e já estava com o calcanhar já lesionado do jogo contra o Atlético Goianiense. Então o Flamengo está de folga hoje, treina amanhã na parte da tarde, treina sábado na parte da manhã e vamos torcer por um bom jogo no domingo contra o Palmeiras, lá no tapetinho deles, né? Os covardes, com medo, não colocaram o jogo para a Arena Barueri. Mas mesmo assim, contra tudo e contra todos, Flamengo vai ter um bom resultado. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!